Bom, divisão. Vamos relembrar um pouquinho divisão. Existem duas maneiras de trabalhar com divisão. Exemplo, 12 dividido por 2. Como nós fazemos essa divisão? Nós primeiro verificamos o 1. 1 eu consigo dividir por 2? Não. Então eu pego 12. 12, quantos 2 tem? Tem 6. 6 vezes 2, 12. Para 12, 0. Esse é o processo imediato. Depois disso, existe o outro processo, que é 12 dividido por 2. Esse é o que falta para. E agora é o tirar. 1 eu não consigo dividir por 2, então eu sou obrigada a pegar a dezena. 12, quantos 2 tem? Tem 6. 6 vezes 2, 12. Subtrai 12. 2 menos 2, 0. 1 menos 1, 0. No ábaco, nós vamos utilizar o processo longo. E a partir daqui, nós vamos verificar como vamos resolver a divisão no ábaco. Como foi falado, no ábaco nós vamos fazer o processo longo. Então, tem aqui mais alguns exemplos. 33 dividido por 3. Vejam só, como nós trabalhamos? 3 eu consigo dividir por 3. Quanto? 1. 1 vezes 3, 3. Subtrai 3, deu 0. Fiz uma operação, só que aí eu vou abaixar o 3. E é uma nova divisão. 3, quantos 3 tem? Tem 1. 1 vezes 3, 3, menos 3. Então dá 0. Tá? Um outro exemplo. 84 dividido por 4. 8 eu consigo dividir por 4? Consigo. Quantos 4 tem no 8? 2. 2 vezes 4, 8. Subtrai o 8. Abaixo o 4. Uma outra divisão. 4. Quantos 4 tem? 1. 1 vezes 4, 4. Menos 4. Resultado, 0. Voltando ao primeiro exemplo. 12 dividido por 2. Então, vejam só. 1 não dá, 12. 12, quantos 2 cabem, né? Quantos 2 cabem em 12? Sempre pensa assim. Então, dá 6. 6 vezes 2, 12. Subtrai 12, dá 0. Então, vejam só. Aqui é o dividendo, divisor, dividendo e divisor, tá? No ábaco é a mesma coisa, nós vamos trabalhar o processo longo, mas com uma diferença. O 12 vai ficar à direita, porque nós vamos precisar colocar o 12 no ábaco. O divisor vai ficar à esquerda, o resultado à esquerda. E, logicamente, o resto vai ser 0. Bom, 12 dividido por 2. Vamos trabalhar com a divisão agora. Na divisão, nós temos que fazer algumas operações antes. Primeiro, nós precisamos saber quantos algarismos compõem o dividendo. O dividendo é 12. Quantos algarismos formam 12? 2. Ok. E depois saber quantos algarismos formam divisor, que no caso é 1. Todo número com 2 algarismos dividido por um número com um algarismo vai ter no máximo 2 algarismos como resposta. Então vamos fazer as operações necessárias para colocar o número no ábaco. Então veja. 12. Quantos algarismos tem? 2. Colocamos 2. E eu vou subtrair pela quantidade de algarismos que tem no divisor, que é 1, adicionado de 1. Sempre eu adiciono 1
a quantidade de algarismos do divisor. Não importa quantos tem, eu sempre adiciono 1. Aí nós vamos ter 2 menos 1 mais 1, 2. 2 menos 2, 0. Por que nós fazemos isso? Porque o 12 nós precisamos colocar no ábaco. Nós sempre vamos olhar no ábaco. Então, voltando ao 12. Deu 0. Qual é a coluna 0? Vamos lá. O meu ponto de referência é a coluna 1. 1, 2, 3, enfim. Se aqui é a coluna 1, a direita é a coluna 0. Então, a partir da coluna 0, eu coloco o número 12. 10 mais 2, 12. Pronto. Agora nós vamos fazer a operação. Colocamos o 12 no ábaco. A partir da colocação do 12, o que nós vamos fazer? Nós vamos tampar o dividendo lá da apostila. Nós vamos tampar o dividendo e nós vamos olhar do ábaco para o divisor. Do ábaco para o divisor. Então, vejam só, vamos colocar o dedo no primeiro número do 12, que é 1. E vamos perguntar, 1 é maior ou menor que 2? Então, 1 é menor que 2. Todas as vezes que for menor que 2, eu vou andar uma casa para a esquerda. E aonde está meu dedo, que é exatamente na casa que eu andei à esquerda, eu vou perguntar, 12, olha, olhando no ábaco, 12, quantos 2 cabem? Ou 12, quantos 2 tem? 12, quantos 2 cabem? Então, nós temos que saber aí que cabem 6. Colocamos 6 e o dedo imediatamente na coluna que nós colocamos o 6. Aí nós vamos fazer a multiplicação, exatamente como lá no quadro que foi feito. 6 vezes 2, 12. Olha, o dedo permanece até o final da multiplicação. 6 vezes 2, 12. Tiro 10, tiro 2. Resultado, 6. Agora um segundo exemplo. 33 dividido por 3. Vejam só. 33 é formado com 2 algarismos. 3, 1 algarismo. O que eu faço? 1 algarismo mais 1 dá 2. Faço 2 menos 2, 0. A partir da coluna 0, eu coloco 33. Então, coluna 1, coluna 0. 33. Pronto. O que nós fazemos agora? Vamos tampar o dividendo e a partir de agora nós não vamos mais olhar na apostila o número do dividendo, e sim do ábaco. De novo, do ábaco para o divisor. Dedo no primeiro número do 33, que é o 3. E vamos perguntar, olha, a pergunta é a mesma. 3 é maior ou menor que 3? Olha, do ábaco para o divisor. 3 é maior ou menor que 3? Ele é igual. Então, como é igual, eu vou caminhar 2 casas para a esquerda. 1, 2. Reforçando. Quando eu tenho um número com 2 algarismos, dividido um número por um algarismo, eu vou ter no máximo na resposta 2 algarismos. Aí eu pergunto, olhando, primeiro 3. 3, quantos 3 tem? 1. Na coluna que está o dedo, eu coloco 1. Volto o dedo para a coluna que eu coloquei 1. E faço 1 vezes 3, 3. Olha, 3 é a unidade, ó. 0, 3. Tirei 3. Pronto. Agora é outra operação. Coloco o dedo no segundo 3, o primeiro número que está no ábaco e pergunto, 3 é maior ou menor? Ele é igual. Então, o que eu faço?
Eu vou andar 2 casas para a esquerda. 1, 2. E pergunto, 3, quantos 3 tem? 1. Coloco 1 onde está o dedo, volto o dedo para a coluna onde eu coloquei 1 e faço a multiplicação. 1 vezes 3, 3, tiro 3, tiro 0, tiro 3. Então, o resultado de 33 dividido por 3 é 11. Bom, mais um exemplo, o terceiro exemplo. 84 dividido por 4. Retomando, vamos contar a quantidade de algarismos que tem no dividendo, contar a quantidade de algarismos que tem no divisor, e a quantidade de algarismos do divisor eu vou adicionar 1. Não é 4 mais 1, não, é a quantidade do algarismo. Então, 84 tem 2 algarismos, 4 tem 1 algarismo. 4, ou melhor, 1 mais 1 dá 2. Aí o que eu faço? 2 menos 2, 0. Na coluna 0, que é essa daqui, ó, coluna 1, coluna 0, coloco 84. 80 mais 4. Por que eu faço essas operações? Porque quando eu for dividir, o último número do resultado vai cair na unidade, tá? Todo número inteiro, quando eu divido, o último número cai sempre na unidade. Agora vamos tampar na apostila, no caso de vocês. Vamos colocar o dedo no primeiro número do 84, que é 8, e vamos perguntar, de novo, do ábaco para o divisor. 8 é maior ou menor que 4? É maior, então nós vamos caminhar 2 casas para a esquerda. 8, quantos 4 tem? 2. Aonde está o dedo, coloco 2. Volto o dedo aonde foi colocado 2. E multiplico. 2 vezes 4, 8, tiro 8, ó, 0, 8. Agora, vamos colocar o dedo no outro número, que é o 4. 4 é maior ou menor que 4? É igual. Então, eu ando 2 casas para a esquerda. E pergunto, 4, quantos 4 tem? 1. Volto o dedo onde eu coloquei 1. 1 vezes 4, 4. Tiro 4. Então, vejam só. Resultado, 21. Quando for menor, eu caminho 1 casa para a esquerda. Então, quando o primeiro número do dividendo for menor do que o divisor, eu caminho 1 casa para a esquerda. Quando o primeiro número do dividendo for igual ou maior que o divisor, eu caminho 2 casas para a esquerda. E é importantíssimo permanecer com o dedo na coluna correta, porque daqui a pouco nós vamos precisar do dedo para saber a quantidade de casas e onde nós vamos colocar os números. 136 dividido por 4. Então, vejam só, 136 tem 3 algarismos. 4, 1 algarismo. O que nós vamos fazer? Vamos somar 1 à quantidade de algarismo do divisor. Então, vai ficar 2. 136 tem 3 algarismos, eu subtraio com 2. 3 menos 2, 1. Então, a partir da coluna 1, eu vou colocar 136. Pronto. Feito isso, vamos tampar o número. Por que nós precisamos tampar? Porque a partir de agora nós precisamos olhar do ábaco para o divisor. Então, vamos lá. Dedo no primeiro número, que é o 1.
1 é maior ou menor que 4? 1 é menor. Então, andamos uma casa para a esquerda. Veja, como ele é menor, nós vamos perguntar o que agora? 13. Quantos 4 cabem? Então, cabem 3. Coloco 3. Dedo na coluna aqui, eu coloquei o 3. 3 vezes 4, 12. Tiro 10, tiro 2. Aonde eu tirei o 2, nós vamos permanecer o dedo. Por quê? Porque é o primeiro número da próxima operação, né? Pergunto, 1 é menor ou maior que 4? 1 é menor que 4. Ando uma casa para a esquerda. 16, quantos 4 cabem? Cabem 4. Coloco 4, 4 vezes 4, 16. Tiro 10, tiro 6. Resultado, 34. 860 dividido por 5. Novamente. Quantos algarismos compõem 860? 3. Quantos algarismos compõem o 5? 1. O que nós vamos fazer? Somar 1 a quantidade de algarismo do divisor, que vai ficar 2. Então, 3 menos 2, 1. A partir da coluna 1, nós vamos colocar 860. Não podemos esquecer que o zero está aqui. Nós precisamos enxergar o zero. A partir daí, vamos tampar o 860, dedo no 8 e a pergunta novamente. 8 é maior ou menor que 5? Ele é maior. Então, nós caminhamos 2 casas para a esquerda. E perguntamos, 8, quantos 5 cabem? 1. Então, soma 1. Dedo no 1. 1 vezes 5, 5, tira 5. Olha aqui, 0, 5. Pronto. Agora, vamos continuar a operação. Dedo no primeiro número do resto, 3. 3 é menor ou maior que 5? 3 é menor. Então, nós vamos andar uma casa para a esquerda. 36, quantos 5 cabem? Dá 7. Dedo no 7. 7 vezes 5, 35. Tiro 30, tiro 5. Ainda tem número, não terminamos a operação ainda. Dedo no 1. 1 é menor ou maior que 5? É menor. Então, ando uma casa para a esquerda. Lembra que eu falei do zero? Ele está ali ainda. 10. Quantos 5 cabem? 2. Colocamos 2. Dedo aonde colocamos o 2. 2 vezes 5, 10. Tira 10. Resultado, 172. 200 dividido por 2. Quantos algarismos compõem 200? 3. Quantos algarismos compõem 2? 1. O que nós vamos fazer? A quantidade de algarismos do divisor, nós vamos adicionar 1. Então, nós temos 3 menos 2, 1. Na coluna 1, nós vamos colocar 200. Vejam só, os 2 zeros estão aqui. Nós precisamos enxergar os 2 zeros. A partir daí, vamos tampar o 200. Dedo no 2. 2 é maior ou menor que 2? É igual. Então, nós andamos 2 casas para a esquerda. E perguntamos, 2, quantos 2 tem? 1.
Coloco 1 e multiplico. 1 vezes 2, 2. Tiro 2, ó, 0, 2. Não tem mais número, então a conta acabou. Acabou aonde? Na unidade. Então, tem 1, 0, 0. Resultado, 100.